Olá amigos, estamos chegando com um novo ADVJus 2022 pela frente. Muitas gravações, muitas matérias jurídicas, com certeza. Quero agradecer a sua companhia de sempre, acompanhe comigo aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Quero continuar com a sua preferência, com a sua audiência, ok? Muito obrigado. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícias Jurídicas, ADVJus Prestação de Serviços, ADV Especial com 2 participações, Estante Jurídica, Vocabulário Jurídico, ADVJus Entrevista, Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora conosco aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal, iniciando portanto o nosso ADVJus TV de hoje com uma notícia interessantíssima. É essa aqui, ó. Super prioridade para quem tem mais de 80 anos. Nada mais justo, né, pessoal? Ó, a Lei 13.466 de 2017 criou, sim, dentro das prioridades já conferidas aos idosos, uma super prioridade perante a Justiça. Portanto, em caso de desrespeito ou não observância dos seus direitos, a indicação nossa aqui é que você procure sempre o seu advogado de preferência, ok? Portanto, aí um destaque, vamos dizer assim, né? Para que os aposentados, né, as pessoas com mais de 80 anos tenham, assim, essa super prioridade. Como eu disse, nada mais justo, ok? Sequência do nosso programa de hoje, vamos abrindo cortinas aí para o ADV Especial, a participação de Direito Notarial e Registral com o Wendel Salomão. Confira. Olá meus amigos do ADVJus, hoje vou falar da evolução dos inventários extrajudiciais. Quando as pessoas perguntam quais são os requisitos para fazer inventário em cartório, ouvem como que resposta quase que unânime que tendo menor de idade é impossível. Mas será mesmo? A tendência irreversível da desjudicialização com inteligente estratégia adotada pela atividade dos cartórios no Brasil em consenso com os advogados, governo e o poder judiciário. Os cartórios alcançam o Brasil como um todo, de ponta a ponta, e por esse motivo, com acesso rápido, fácil, prático, digital e seguro, aumenta seu espaço na desjudicialização a cada ano que passa. A Justiça Paulista do Estado de São Paulo autorizou que o inventário seja feito extrajudicialmente pelo cartório, mesmo havendo filhos menores. Este processo encontra-se em Leme, São Paulo. A partir da decisão judicial, o representante determinado pelo judiciário poderá assinar a escritura pública de inventário e partilha, com a ressalva de que devem estar satisfeitas as demais exigências legais, não sendo nenhuma das partes prejudicadas junto ao tabelião de notas de escolha das partes envolvidas, com prévia autorização judicial. O Judiciário concedeu autorização específica para este inventário que corra pelo rito extrajudicial com a partilha ideal, de acordo com a lei, sem diferenças de quinhões, não prejudicando em nada o menor de idade ou o incapaz. A decisão é um divisor de águas e pode inspirar mudança na lei, em colaboração com o Judiciário e a população brasileira, e deve servir de inspiração para julgamentos futuros e até para o Congresso Nacional, para que se altere a lei e permita a lavratura de inventários extrajudiciais com filhos incapazes menores, desde que respeitada a forma legal, transferência automática, sem diferença de quinhões ou ainda, quem sabe, havendo divisão desigual, porém com a participação e anuência do Ministério Público. É evidente que o inventário extrajudicial lavrado em cartório pelos tabeliães é muito mais célere, eficaz e atende às demandas da sociedade. O brasileiro e o governo sempre foram os maiores beneficiários da Lei 11.441, que autorizou os cartórios de notas a lavrarem escrituras públicas de inventário, partilhas, divórcios, havendo uma hipertrofia muito grande em relação a esses atos e que facilitou muito a vida do cidadão, além da economia do dinheiro público e desafogamento do poder judiciário. Não é o fim do Estado, é um trabalho em conjunto, em colaboração, deixando em suas mãos questões e situações que nenhum outro meio possa resolver. Meus amigos, por hoje é só.
Nos vemos em breve. Até logo! Ok, muito obrigado, Wendel. Agora é o momento de você curtir a nossa estante jurídica. Veja aí. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, devidamente atualizada. Autoria: Fernando Augusto de Vita Borges Salles, Editora Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, nossa sequência agora é para trazer para você, inclusive, aí uma prestação de serviço e um esclarecimento. Estamos aqui em janeiro, né? Você sabe que vem vindo por aí IPVA, né? E olha só o destaque, ó, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Letra A, o IPVA é um imposto dos estados e do Distrito Federal. Cada estado decide quando cobra este imposto. Olha só o valor, né? O quanto cobra, o valor da alíquota. O valor do IPVA, o valor total do IPVA pago, 50% é do estado, 50% do município que o veículo está emplacado. Não há obrigação com a destinação do valor arrecadado com o IPVA em estradas ou trânsito. Isso é demais, né? A gente paga aí tudo, é difícil, não é barato e tem mais essa aqui, não é obrigado a gastar o dinheiro arrecadado com o IPVA nas estradas ou mesmo no trânsito. Seria cômico se não fosse trágico, infelizmente é isso mesmo. Agora é o momento de eu chamar sua atenção para falarmos do vocabulário jurídico. Olha só a questão que eu vou trazer a resposta no intervalo. O que significa princípio da reserva legal? Certeza que você sabe, né? Às vezes não se lembra. Na hora do intervalinho a gente vai refrescar a sua memória, ok? Mais um ADV especial. Vamos falar agora de uma matéria importantíssima também, Direito Urbanístico, com o competente Dr. Roberto Guimarães. Veja aí. Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV Jus Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre o direito urbanístico, falaremos sobre a terceira espécie do parcelamento do solo urbano, ou seja, o condomínio de lotes. Incluído no ordenamento jurídico pela Lei Federal 13.465 de 2017, alterando tanto a lei do parcelamento do solo como o próprio Código Civil. Assim, essa nova modalidade pode submeter tanto as regras condominiais quanto do loteamento, à mercê do empreendedor. Lembrando que a diferença é que naquela não há afetação dos bens públicos, enquanto nessa há afetação, a depender de como se sucedeu o licenciamento municipal. O fato é que essa modalidade joga uma pá de cal nas discussões em torno do loteamento de acesso controlado, palco de infindáveis discussões. A lei de parcelamento do solo local deve prever e regulamentar o condomínio de lotes, estabelecendo contrapartidas municipais, já que não obrigatoriamente haverá a criação de novos espaços públicos, como praças, áreas verdes e institucionais, capazes de atender o desenvolvimento paritário das cidades, evitando o surgimento de guetos. No condomínio de lotes, o acesso não será apenas controlado, de maneira que o visitante somente adentrará as dependências com autorização do morador, assim como ocorre nos condomínios especiais de prédios ou de casas, térreas ou assobradadas. Serão negociadas unidades para nelas serem erigidas residências às expensas do adquirente, porém sujeitas às posturas municipais e, eventualmente, imposições de cunho convencionais do empreendedor,
Sempre é bom lembrar que essa espécie de parcelamento do solo já havia sido adotada por inúmeras unidades federativas, com base na aplicação conjugada da 6766 com o Decreto-Lei Federal 271 de 69, exceto São Paulo, que renitentemente a rechaçava, o que fomentou a proliferação dos empreendimentos irregulares. Assim, de forma tardia, porém bem-vinda, a inserção do condomínio de lotes como mais uma modalidade de parcelamento do solo urbano. No próximo ADV especial falaremos sobre o condomínio especial de apartamentos ou a de propriedades e de propriedades sobrepostas. Obrigado e conto com a importante participação de vocês. Momento do consumidor aqui no ADV Jus. Olha só, você sabia? Os bancos são obrigados a transferir gratuitamente o dinheiro da conta salário para o banco de escolha do trabalhador, sem cobrança de tarifa, ok? Então tem muita gente, inclusive isso aqui nós estamos mostrando dando enfoque, né, para esse assunto tão importante, foi questionamento de um envio que recebemos aqui em nosso e-mail perguntando a respeito desse assunto, certo? Recebemos através do programa @advjus.net. Então tá aí o esclarecimento, a nossa fonte, o Conjur. Momento do intervalinho aqui no ADV Jus, é curtinho, fique ligado que nós vamos trazer uma excelente entrevista falando a respeito de processamento de dados e compliance, muito legal, fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Qual o significado de princípio da reserva legal? É uma garantia constitucional do direito individual do cidadão perante o poder punitivo do Estado. Não há crime nem pena sem lei anterior que o defina. Ok, estamos de volta então com o nosso ADV Jus TV. Já uma super entrevista para você curtir conosco aqui em nossa sala de visita do ADV Jus TV. Antes, porém, eu quero falar para você a respeito de marketing jurídico. Se você tem um projeto, né, de fazer o seu marketing jurídico, venha fazer aqui conosco no seu marketing jurídico no ADV Jus. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. E se tem também projeto de transmissão ao vivo, né? Produção de videoaulas ou mesmo fazer aí a sua transmissão online, vem para cá, vem aqui para o ADV Jus. Entre em contato conosco, é muito fácil. E um convite ainda mais legal, venha fazer parte do ADV Especial. Você pode, inclusive, ser o representante de uma dessas matérias aqui, ok? Entre em contato conosco e curta aí as nossas páginas, os nossos canais de comunicação. Será um prazer recebê-lo. Agora sim, sala de visita, entrevista ADV Jus, que fizemos com a doutora Alessandra. Confira. Legal, a ADV Jus Entrevista, com satisfação nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a minha colega advogada, especialista na área do processamento de dados e também compliance, a doutora Alessandra Cantão Luco, e eu já começo agradecendo por ela ter aceito o nosso convite em participar aqui do nosso programa. Muito obrigado pela presença comigo, doutora. Obrigada a vocês por me receberem aqui. Tá certo. Doutora, hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que já é inclusive recorrente aqui em nosso portal,
em nosso programa, mas ele não deixa assim de perder a importância e o interesse, que é justamente a LGPD. Em que momento a senhora falou assim, vou me especializar neste tema porque realmente tem muito o que falar, é isso, doutora? Isso, não, é um tema bastante relevante, bastante atual, então tem um mercado muito grande para especialização nesse assunto e uma exigência muito grande para aplicação nas empresas e é realmente bastante relevante. Doutora, uma coisa que às vezes as pessoas imaginam, né, que essa lei, ela entrou em vigor, mas quem precisa da sua observância principalmente são os grandes empresários, né, o pessoal aí de uma condição social talvez mais elevada, mas eu costumo dizer aqui que isso é lei do engano, isso, né, doutor? De fato, isso é um mito. Na verdade, a legislação é aplicável a todas as empresas, não importa o porte, grandes, médias e pequenas. É claro que existe uma exigência diferente para pequenas empresas, né, empresas de pequeno porte, mas todas elas precisam observar a legislação. Ela é de aplicação obrigatória, em vigor de forma geral desde 2018. Com algumas observações, algumas questões que passaram a viger só a partir de agosto de 2021, com a questão das sanções administrativas e o processo administrativo que está em vigor basicamente a partir de outubro também de 2021, mas aplicável a todo mundo. Doutora, agora de uma maneira assim um pouco mais enfática, né, com relação justamente ao tratamento dos dados pessoais, né, assim, de uma maneira mais simples, né, o que deve ser observado? A gente tem que observar bastante a autodeterminação informativa do titular dos dados. O titular dos dados é a pessoa natural que detém os dados. Existe uma divisão na legislação sobre o que é dado comum, o que é dado sensível, como que é feito o tratamento de crianças e adolescentes, mas em regra o titular de dados é a pessoa natural. Então, a autodeterminação informativa é o poder que o titular do dado tem sobre os seus dados, e isso é o que precisa ser observado. Então, tem algumas questões muito relevantes na legislação, principalmente com relação ao consentimento, à transparência das empresas no uso desses dados, alguns princípios que são bastante relevantes, como o princípio da necessidade e da finalidade, se as informações, os dados colhidos pelas empresas, se é necessário realmente aquela finalidade da empresa, e se aquilo que está sendo colhido está usado exclusivamente para aquilo que o titular de dados deu o seu consentimento. Então é muito importante que isso seja observado. E o poder que o titular de dados, que a pessoa natural tem sobre os seus dados, e por parte das empresas, quais são os limites para tratamento desses dados pessoais. Certo. Agora tem uma coisa que é bem interessante, é corriqueiro, né? De domínio público, de todo advogado, a gente sabe muito bem que toda lei, né, para ela ter assim, uma eficácia, uma boa aplicabilidade, ela demora um certo tempo, né? Justamente quando trata-se aí de um viés como esse, né, que envolve diretamente a população, às vezes precisa daquele tempo, entre aspas, ali de maturação. A senhora acha que é isso mesmo, que isso ainda vai demorar um certo tempo para que as pessoas, as empresas vão assim, se adequando devagar, ou a gente já precisa ter cuidado com isso porque já está em vigor e vem penalidade por aí? Sim, a responsabilização ela de fato é imediata, porque as sanções administrativas previstas na legislação elas já estão em vigor, né, como eu mencionei, desde agosto do ano passado. Então é preciso ter realmente uma preocupação e as empresas precisam procurar assessoria jurídica especializada exatamente para conseguir adequar aquilo que está previsto na legislação com o porte da empresa e a necessidade que tem na empresa. Então é o que eu sempre falo, a LGPD ela não é uma receita de bolo, então cada empresa ela vai ter uma necessidade específica que precisa ser observada por uma pessoa que tenha conhecimento não só das previsões da legislação, como da própria atividade específica de cada empresa. E é bom saber que a legislação, a LGPD, ela na verdade ela é uma lei principiológica, ela não tem um checklist daquilo que precisa ser feito ponto a ponto. Então é necessário realmente ter essa observação.
com relação ao porte da empresa e o que precisa para cada atividade específica. Então, cada ramo, o ramo jurídico, escritórios de advocacia também não podem se esquecer que precisam também ser adequados. Então, escritórios é uma coisa, condomínios, serventias extrajudiciais, poder público. Então, cada uma tem uma especialidade, mas sim, precisam ter essa preocupação, porque já está em vigor a legislação e as sanções administrativas. Doutora, agora uma preocupação que a gente observa, né, que chega até nós, que nós aí no dia a dia podemos vislumbrar também, é com relação à aplicação da LGPD no manuseio, né, de dados ali, principalmente na internet, né? Hoje em dia existe muito esse acesso bastante amplo, né? E às vezes a pessoa imagina que ele esteja ali apenas manipulando o dado de uma forma local, mas na verdade o alcance da rede ela é universal. Eu acho que quanto mais a pessoa se aprofundar nisso, mais ele deve realmente buscar o conhecimento da LGPD também, para que não surja aí, né, uma apenação eventualmente aí e venha trazer sérias dores de cabeça. Sim, na verdade, a questão da internet, ela já foi regulada desde o Marco Civil da internet. Sim. Então, a Lei de Proteção Geral de Dados, ela é mais um passo para que a gente crie uma cultura de proteção de dados. Mas com relação à sua pergunta específica de internet, é muito importante a avaliação individual dos clientes, das empresas, para saber qual é a atuação. Então, muitas pessoas têm site, nem todo negócio tem site, mas aqueles que têm site precisam estar atentos à política de cookies, são os cookies que são necessários, não são necessários, e até por conta do princípio da autodeterminação informativa, isso precisa estar explícito para o usuário, o que está sendo recolhido de cookies, etc., para que o usuário tenha a possibilidade de aceitar, rejeitar. Então, uma política robusta de privacidade na internet, termos de uso do site, para que você está recolhendo aquelas informações, o que eu estou te passando de informações. Então, isso é muito importante estar no site das empresas, né? Códigos de conduta, tem uma série de políticas que precisam, são soluções, na verdade, que precisam ser implementadas para a segurança das empresas na internet, no seu dia a dia, para o tratamento de dados de forma geral. Doutora, agora como estudiosa da lei, né, que evidentemente se fez necessário, né, para poder dar sequência nessa empreitada que a senhora pegou aí da LGPD, a senhora acredita que, de uma maneira subjetiva, a lei ela contempla assim, as necessidades da atualidade, né, as necessidades contemporâneas, né? Porque realmente o dado é um bem precioso, às vezes as pessoas nem têm aquela ideia certa, né, do quanto vale, o quanto é valioso o dado pessoal. A senhora acredita que a lei, do que a senhora já pode depreender, né, dos seus estudos, ela vem contemplar todos os anseios, doutora? Olha, eu particularmente acho que tem um avanço muito rápido social que às vezes a legislação não consegue acompanhar. Isso não só na LGPD, mas em várias outras áreas do direito. Como é uma questão muito nova ainda, eu entendo que a jurisprudência ainda vai se formar nesse sentido de qual que vai ser de fato o alcance, a fiscalização, como que vai ser a aplicabilidade disso na prática, né? Já temos algumas decisões judiciais tratando especificamente de LGPD e eu acho que existe sim uma preocupação social e uma aplicação eficaz dos termos da LGPD, tanto na parte administrativa como em processos judiciais. Então é por isso que é importante observar, né? É isso mesmo. E além de tudo que a senhora já deixou claro, doutora, o que mais a senhora gostaria de deixar aí, né, como dica para o pessoal que é usuário da LGPD e às vezes não está com uma observação assim bem criteriosa, com bastante atenção? Qual é aí a dica que a senhora deixa, doutora? Olha, eu acho que para o titular dos dados é muito importante que vocês entendam quais são os direitos e as garantias e as formas de aplicabilidade, de proteção dos dados dos titulares. Isso
para fins de proteção da pessoa natural titular dos dados. Para o lado das empresas, também é muito importante que exista um estudo, uma avaliação, uma análise pormenorizada das empresas, uma análise de risco, para vocês entenderem quais são os limites do tratamento de dados, até onde as empresas podem ir, o que elas podem fazer com os dados dos titulares para minimizar riscos no sentido de aplicações das sanções previstas na LGPD, eventuais ações judiciais. Então, isso é bastante importante. E para os dois lados, tanto para o titular de dados quanto para as empresas, é realmente uma análise para a mudança de cultura de proteção de dados, que é bastante relevante. E é muito importante lembrar que a LGPD, ela traz o que a gente chama de uma adequação em cascata. Então, entre os negócios em si é bastante relevante, porque os seus clientes, eles estão preocupados, seus colaboradores, prestadores de serviço também estão adequados. Então, o cliente se adequa, o prestador de serviço se adequa e todo mundo cria internamente nas suas empresas uma cultura de proteção de dados. E é isso que é bastante relevante, que é o que a legislação traz. Muito importante, muito importante. Eu falei com a minha colega advogada, a doutora Alessandra Cantão Luco, e agora uma notícia de última mão. A partir de então, ela fará parte aqui dos nossos colegas do rol importantíssimo, né? Eu costumo dizer do seleto rol de participantes do ADV especial, falando a respeito de processamento de dados e compliance. Muito obrigado pela presença comigo aqui. Obrigada a vocês. Tá certo. Meus amigos, agora chegou aquele momento muito legal do nosso programa. Eu sempre falo, gosto muito. É o momento divino. Confira. Vinho Cobos Felino Malbec 2020. Cor tinto vermelho rubi intenso. O olfato, aromas de frutas negras frescas, ameixa e notas de grafite. Seu paladar é equilibrado, maciez nos taninos e frescor de uma safra jovem. A uva Malbec. Ele é produzido pela vinícola Vinas Cobos Mendoza, Argentina. Sua harmonização excelente para o churrasco e também para o dia a dia. Aproveitem! Tchim, tchim! Que encerramento do nosso ADV Jus TV de hoje. Conto com você nesta jornada de 2022, ok? ADV Jus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Prometo voltar breve com um programa inédito, certeza. Um forte abraço. Até o próximo.